Fala pessoal, Ricardo na área, hoje segunda-feira, início de semana, o São Paulo que empatou ontem contra o Cuiabá 0-0 no Morumbi, um jogo difícil de assistir, né, para mais de 34 mil pessoas, é um jogo chato, né, e o São Paulo mais uma vez jogou mal dentro de casa, já vem jogando mal fora, a verdade é que o São Paulo vem se arrastando no Brasileiro, né, nós vamos falar sobre a coletiva do Dorival Júnior, quero falar também aí sobre um jogador que o São Paulo deve vender no começo do ano. Falar também aí sobre merecimento, né? O Rames Rodrigues merece ficar no São Paulo em 2024, já tem questionamento sobre isso. O Caio Paulista merece ser comprado do Fluminense, ser pago 20 milhões de reais. Quero falar também aí de um jogador do Vasco, né? A gente já falou sobre isso aí, o Gabriel Peck. O Vasco tem uma dívida com o São Paulo gigante. Quero falar sobre isso e também falar sobre o Palmeiras e o Flamengo, né? Se o São Paulo ganhar do Flamengo na última rodada, pode dar o título para o Palmeiras. Então quero saber muito a sua opinião. Você que gosta do canal, curte o canal, deixar aquele like pra gente, que ajuda bastante. E você que não é inscrito, se inscreve. Pessoal, São Paulo e Cuiabá ontem 0-0 no Morumbi, 34 mil pessoas, torcida do São Paulo comparece, independente da... São Paulo tá bem ou mal, né? Jogando bem fora, jogando mal fora, jogando mal dentro de casa, como foi ontem. A torcida tá indo. O São Paulo que foi inoperante, inofensivo contra o Cuiabá, né? Na minha opinião, o Dorival escalou errado o time. Todo mundo pedia, né? Como eu falei, na teoria é uma coisa, né? É até legal você ver lá Lucas, Rames e Luciano na escalação, mas na prática não funciona porque o Luciano não consegue jogar de centroavante. Ele vem buscar a bola aqui e aí joga na mesma posição que o Rames, não tem profundidade o time. Vou falar daqui a pouco sobre essa questão de merecimento aí do Rames ou não, né? Como ele joga na Colômbia, enfim, e como ele joga no São Paulo. O Dorival foi questionado ontem, né, a respeito do Erisson e do David. Por que que o David e o Erisson, ele insiste tanto em colocar esses dois jogadores, já que eles não vão ficar no São Paulo? Ele respondeu. Ele falou, primeiro porque eles estão no elenco e eu coloco todos os jogadores que estão no elenco para jogar. Segundo, perguntaram por que não põe os meninos para jogar no lugar desses que não vão ficar no São Paulo. Ele falou que os jogadores que estão inscritos são só apenas 2, ele não pode pôr todo mundo. E os jogadores que jogaram contra o Fluminense, o William Gomes e o Thales Vander, jogaram sábado, né, contra o Palmeiras, a final do Campeonato Paulista Sub-20. Aliás, o William Gomes se machucou. Esses dois jogadores jogaram sábado, não poderiam jogar domingo. E então ele não colocou, ele preferiu colocar o Erisson e o David e utilizar esses jogadores aí, como ele vem utilizando, independente de se ficar ou não, e que se for para ficar ou não ficar, vai ser depois do campeonato que vai ter a lista aí. E o São Paulo vai dispensar alguns ou não, vai contratar quem merecer, enfim, foi isso que ele disse. Perguntou a questão do Lucas e do Rames, né? Por que o Rames joga na Colômbia de um jeito, no São Paulo de outro. E ele falou o seguinte, que o Lucas está voltando de contusão e que o Rames, na Colômbia, ele está acostumado com os jogadores lá, já tem entrosamento, e no São Paulo não tem tanto ainda, né? E a questão, né, galera, não é essa. A questão é que o Lucas está voltando de contusão, mas ele, independente de estar voltando ou não, ele ficou pouco tempo fora, não é isso. A questão é que o São Paulo não tem profundidade, né? O Luciano joga embolado ali junto com o Rames, como foi ontem. O Rames não tem para quem tocar a bola. Então, na Colômbia, por exemplo, o Rames tem o Luiz Dias, né? Tem o Borré, tem jogadores que dão profundidade para ele enfiar a bola. No São Paulo não tem isso aí. Ele pega a bola e não sabe para onde ele toca. Não tem lateral que passa, não tem jogada de diagonal. Então é diferente. O Rames fica sem como enfiar a bola. Não tem centroavante, né? O São Paulo estava sem centroavante ontem. Na minha opinião, se o Luciano joga com o Rames, ele tem que ou ele guarda a posição como centroavante, como o Caleri, ou então ele põe o Erisson para jogar. Que aí o São Paulo sim ganharia. O Lucas mais pela direita poderia fazer cruzamento para o Erisson dentro da área, e aí sim o São Paulo ganharia jogada de diagonal. O Rames enfiando bola tanto para o Caio Paulista, né, quanto para o Lucas.
o próprio Natan, né? Mesmo achando que o Natan briga com a bola, mas são jogadas que o São Paulo ganharia com o Erisson na frente, não com o Luciano, porque aí o São Paulo perde, não tem jogador de referência na frente. Então essa é a questão, né? O Dorival escalou o time de uma forma que não funcionaria ontem. Na teoria era uma coisa, na prática foi outra. Ele foi perguntado também a questão, né? Aquela perguntinha sempre chata, né? Se o São Paulo vai jogar para ganhar do Bahia, já que o São Paulo não ganha de ninguém e tudo mais. Ele falou que o São Paulo sempre vai jogar para ganhar, que vai tentar ganhar assim fora de casa, mas que ganhar fora de casa não é uma obsessão, que isso aí ele deixa para a imprensa, porque a imprensa que realmente tem feito essa pergunta aí, mas que ele não liga para esse tipo de pergunta e que o São Paulo vai jogar normalmente tentando ganhar do Bahia. Perguntaram também a questão das competições do ano que vem, né? E ele falou que times que tentarem ganhar 3 competições não vão conseguir, precisa de um elenco muito qualificado, e mesmo qualificado não consegue ser campeão brasileiro e campeão de Copas, que é muito difícil. Isso aí realmente é difícil, mas o São Paulo não pode ir tão mal, né, galera? Não pode ir tão mal no Brasileiro. O São Paulo tem que jogar do sexto para cima. Times que mantiveram esse ano ali na intermediária, né, na parte de oitavo, hoje está brigando pelo título. E o São Paulo tem que se manter nessa posição ano que vem. A verdade é que o São Paulo hoje está se arrastando porque o São Paulo não tem um elenco qualificado, né? Tem muitos jogadores, tem 43 jogadores, mas não são jogadores que merecem vestir a camisa do São Paulo. Muitos deles não merecem. E o São Paulo precisa se livrar de alguns jogadores e contratar jogadores de mais qualidade para poder, o ano que vem, jogar as Copas e o Brasileiro bem. Não dá para deixar o Brasileiro de lado. Não dá para o São Paulo todo ano ficar brigando lá embaixo. Porque Copa é uma coisa traiçoeira. Às vezes você joga um mata-mata e você perde, e se você tiver mal no Brasileiro, você não recupera mais. Se tiver muito lá embaixo. E esse ano aqui foi uma exceção, a pontuação, né? O ano que vem provavelmente vai ser diferente. Ano que vem tem Copa América também. Então o São Paulo precisa abrir o olho no Brasileiro, precisa ter um elenco mais qualificado, né? Precisa de contratações. E como eu disse, precisa se desfazer de alguns jogadores aí, inclusive de gringos, né? Tem muito gringo no São Paulo, tem muito jogador de fora. Precisa aí trazer jogadores que realmente vão jogar a Libertadores, jogar o Brasileiro. A gente já falou até o nome dos jogadores aí, né? O Martínez, aí o Mendes precisa sair. Não sei a questão do Gabi Neves, se não melhorar também tem que ser moeda de troca. Né? O Luan, eu gosto do Luan, mas o Luan precisa jogar também. Se não jogar também tem que ele sair, né? Vai jogar em outro lugar. Não quer jogar no São Paulo? Tá encostado no São Paulo? Tá contente do jeito que tá? Sai. Para mim o jogador tem que sempre demonstrar que quer jogar no clube. O Luan, o Dorival não gosta muito do estilo de jogo dele. Vai fazer alguma coisa no treino que agrade. Alguma coisa ele tem que fazer de diferente para agradar o treinador. Vai bater pênalti, vai bater falta. Faz alguma coisa. O que não pode é ficar estagnado achando que o treinador não vai colocar nunca para jogar. Senão realmente vira moeda de troca. Jogador que fica encostado no São Paulo hoje, o ano que vem tem que espirrar, não adianta ficar. O São Paulo tem que renovar, tem que colocar jogador aí para jogar Libertadores, né, que seja do mesmo nível. O jogador de banco tem que ser do mesmo nível do jogador que está jogando. Pelo menos 5 jogadores precisa ser assim. Senão não adianta. Não adianta. A questão de merecimento, né, pessoal? O Rames Rodrigues merece ou não? Porque está surgindo muita pergunta já, né? Tem gente falando já que o Rames não merecia ficar no São Paulo, que ele não corre nada, que ele fica só fazendo rodinha no campo. Fato é que na Colômbia ele joga muito. Ele foi sempre entre os melhores jogadores das rodadas das eliminatórias. Por quê? Porque na Colômbia tem profundidade. Ele é um jogador que joga tanto avançado quanto como meia esquerda. Tem o Luiz Dias, que é super rápido, né? Super rápido. O Borré é outro jogador que faz a parte da extrema direita como centroavante. Então, na Colômbia, o
O Rames Rodrigues, ele consegue lançar a bola, ele consegue enfiar as bolas para os jogadores que estão entrando em diagonal. No São Paulo não aparece esse tipo de jogada. Então fica lento o time, né? Essa é a questão. E se você não tem o Rames Rodrigues hoje como um jogador de armação, quem você vai ter como jogador mais criativo que ele? Aí fica um time pior, na minha opinião, pior, porque você vai pôr quem? Menino para jogar? São Paulo hoje não tem quem pôr hoje. O Nestor tá machucado, vai ter a volta do Galopo aí, né? Mas na minha opinião piora. O que você tem que pôr são jogadores extremos, né? Um jogador de 1 contra 1 ali na extrema esquerda, que não seja o David, um jogador ali pela direita que pode ser o Lucas, apesar que acho que o Lucas esse ano jogou melhor pelo meio do que pela beirada, mas acho que é questão de treinamento. Se o Lucas jogar pela direita ali, treinar o Lucas na direita com o Rames aqui lançando, dá para o São Paulo sim jogar com o Caleri ali na área. Acho que o time cresce, aí sim o São Paulo ganha mais profundidade. Paulista tem também questionamento, né? Se merece ou não o São Paulo pagar 20 milhões. Eu acho o seguinte, é muito difícil você achar lateral esquerdo hoje no Brasil, lateral direito e esquerdo. Se o Caio Paulista caiu de produção, o time do São Paulo caiu de produção, todo. E isso aí dá para ver que é a questão física, né? Muita questão física. Então acho que o São Paulo merece sim pagar os 20 milhões pelo Caio, né? Mas precisa fazer com que ele jogue, né? O cara precisa querer jogar também. Não adianta achar que foi pago os 20 milhões que o cara vai se encostar como se encostou o Gabriel Neves. Então preciso deveria sim comprar o Caio Paulista, mas queria saber a opinião de vocês. Na questão do Rames e na questão do Caio Paulista. O que vocês acham? Merece? O São Paulo merece pagar ou não merece? Essas são as questões. Pessoal, o jogador que o São Paulo aí deve vender no começo do ano é o Patrick Lanza, né? Ele que está tirando aí a cidadania italiana. Já tem time aí de primeira linha da Itália que está sondando, que já procurou representantes dele. São Paulo deve vender o Patrick Lanza e o Wellington não vai ficar no São Paulo. Por essa questão também é que o São Paulo precisa ficar com o Caio Paulista, porque vai ficar sem lateral esquerdo, né? Se não abrir o olho, vai ficar sem lateral esquerdo. Então o Wellington, meio do ano que vem, sai. O Patrick Lanza deve sair agora, começo do ano. Então São Paulo vai ficar mal vai precisar ir atrás de lateral esquerdo. Pessoal, falando aqui sobre outro jogador aí que o São Paulo, na minha opinião, deveria enquadrar o Vasco, né? O Vasco que deve aí para o São Paulo 16 milhões de reais a respeito do Léo Pelé, não pagou até hoje. São Paulo deveria, a gente já sabe que o Casares teve uma reunião aí e o São Paulo está de olho sim no Gabriel Peck, é um jogador que é o melhor jogador do Vasco. O São Paulo deveria enquadrar o Vasco da Gama, né? E deveria abater essa dívida aí e ficar com esse jogador no começo do ano. Deveria forçar a barra em cima do Vasco, né? O que não dá é para o São Paulo ficar com a dívida gigante, com o time precisando de reforço e o Vasco devendo 16 milhões de reais para o São Paulo. Não dá. Precisa forçar essa barra aí. O São Paulo precisa ir em cima, né? Mas não adianta esperar o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro depois ficar fazendo leilão com o Gabriel Peck. O São Paulo já tinha que enquadrar o Vasco nessa, né? Falar, é o seguinte, o valor do jogador é X e vocês me devem 16 milhões. E fechar na questão jurídica. O São Paulo deveria fazer isso aí. Pessoal, a respeito das últimas rodadas, né? O São Paulo vai ser obrigado a jogar bem contra o Bahia, porque ainda periga, tem a questão ainda de rebaixamento, né? O São Paulo vai precisar jogar bem contra o Bahia para fazer pelo menos um pontinho aí. E a última rodada, se o São Paulo ganhar do Flamengo, pode dar o título para o Palmeiras. E se o São Paulo perder do Flamengo, o Flamengo pode comemorar o título no Morumbi. E aí? O que vocês acham? O que o São Paulo deveria fazer? Eu acho que o São Paulo precisa jogar com tudo. Precisa jogar para cima, ganhar do Flamengo e dane-se, né? Independente do que aconteça no Brasileiro. Mas eu queria saber a sua opinião.
Tá bom? As informações de segunda-feira são essas aí. Amanhã a gente traz novas notícias aí. Um grande abraço a todos. Tchau.